que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1. Vou-vos convidar a ficarmos de pé, aqueles nós que podemos, está bem? Só para lermos 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1. Vamos ler o primeiro versículo, está bem? Vou só esperar toda a gente chegar lá. Quem é que tem Bíblia assim, física, sem ser no telemóvel? Quem são os crentes que estão aqui? Orgulhosamente. Eu confesso que eu tenho, mas é mais fácil assim. Vamos ler, então. Versículo 1 do capítulo 17 de 1 de Reis. Diz assim: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahweh, o Senhor Deus de Israel. Isto é o que ele está a dizer. Ele não está a dizer, Deus disse-me para dizer isto, não. É ele, Elias, é que está a dizer isto. Ele diz, tão certo como vive Yahweh, o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, eu juro, em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Ou seja, Elias, o que ele está a fazer é, ele está a dizer, ele está a determinar alguma coisa que irá acontecer. Não é necessariamente que ele recebeu uma mensagem de Deus, só que no Antigo Testamento os profetas, eles eram validados por Deus para falarem em nome de Deus. Então havia coisas que eles faziam, que eles diziam, que não era diretamente uma direção de Deus, mas eles falavam e validavam, era como se eles falassem e Deus carimbasse aquilo que eles falavam. Então este homem, este Elias, este profeta, ele diz que não vai chover. Ele diz, eu juro que não vai chover até que eu diga o contrário. E foi isso que aconteceu. Está bem? E nós hoje vamos conversar sobre este episódio de Elias e tudo aquilo que aconteceu. Mas como nós somos uma igreja família, nós somos uma igreja de várias famílias, e nós gostamos de acolher quem vem pela primeira vez, porque nós somos uma igreja família. Quem é que está aqui pela primeira vez? Faça lá assim. Bem-vindo. Como é que se chama? Lisão. Bom, mais aqui. Alguém pela primeira vez? Não? Mais ninguém? Então, Lisão, bem-vindo. Eu gostava que nós pudéssemos sair do nosso lugar muito rapidamente. Vocês sabem que nós gostamos de abraços. E que tu possas dar um abraço a duas pessoas, as pessoas mais bonitas que tu encontrares. Mas 2 abraços e que tu digas assim, obrigado por teres vindo hoje. Vamos lá sair dos nossos lugares e cumprimentar alguém. Se é família, é família. Quem não recebeu um abraço não quer dizer que não seja bonito. É só porque a logística, às vezes nós saímos do nosso lugar e íamos dar um abraço a alguém. Todos nós temos a nossa beleza. Vamos para os nossos lugares também. Vamos meditar sobre a palavra de Deus. Às vezes um abraço é o melhor elogio, não é? Então, este profeta Elias, ele é representante de Deus nesta situação e ele diz que não vai chover. E depois no versículo 2, ainda do capítulo 17, o versículo 2 diz assim: depois disso a palavra de Yahweh, de Deus, veio a Elias ordenando, retira-te daqui e vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite,
a leste do Jordão. Sai deste lugar onde tu estás e vai para este outro lugar. Beberás do rio, ou seja, tu vais te alimentar ali perto do rio, tu beberás do rio, e eu ordenei aos corvos que te ali deem alimento. Ou seja, ele tem que sair do lugar onde ele está, ele tem que ir para um lugar onde tem um rio, ele iria beber água desse rio, e iria ser alimentado por corvos. E corvos, naquela altura, era considerado alguma coisa impura. Okay? Não era um animal puro. Ou seja, notem isto. Elias estaria a ser alimentado por alguma coisa que não era totalmente pura. E isto lembra-me situações onde eu próprio fui abençoado por situações ou pessoas que eu considerava, estou a receber esta bênção desta pessoa, mas esta pessoa, eu sei que esta pessoa não tem uma vida tão pura. Deus sempre move quem Ele quer, na altura que Ele quer, Ele move pessoas para abençoarem a nossa vida. Independentemente do seu passado ou do seu presente, Deus cuida do seu povo. Em todo o tempo. E nós podemos nos lembrar de situações que pessoas improváveis nos abençoaram. Todos nós, em alguma altura, nós nos lembramos disso. Então, mesmo na crise, Deus sempre cuida do seu povo. Ou seja, ia haver uma seca porque não ia chover, e então Elias ia passar por essa crise, mas ainda assim Deus cuida do seu povo no meio da crise. Não sei se os irmãos se recordam, eu sei que alguns apagaram da vossa memória, da vossa mente, mas nós tivemos um período difícil durante o Covid. E ainda assim, Deus cuidou do seu povo. O Covid passou e nós permanecemos. Houve tragédias familiares, houve empregos que se perderam, houve muita coisa que aconteceu, mas eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas no meio da crise, Deus cuida do seu povo. Eu nunca me senti desamparado. Eu confesso-vos que eu senti-me com medo, algumas, se calhar por causa dos meios de comunicação, daquilo que as pessoas falavam, parecia que criou-se um pânico generalizado, né? As pessoas entraram nesta ideia de pânico, mas havia coisas difíceis e graves que estavam a acontecer, mas mesmo na crise, Deus sempre envia os corvos, Deus sempre envia alguém para cuidar de nós. Versículo 5, então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahweh, e foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E agora, no versículo 6, acontece aqui uma coisa que ao qual eu chamo Uber Eats divino. Os corvos traziam pão e carne, né? Um belo, uma bifana, tudo, imagina, né? Ele acordava e tinha uma bifana. Uber Eats divino. Os corvos traziam carne pela manhã e pão, como também ao pôr do sol, e ele saciava a sua sede na água do rio. Entretanto, e eu queria só parar aqui, e sucedeu que passados dias o ribeiro secou, porque não tinha chovido na terra. Podes pôr, Yuri, esse versículo, eu acho que é o primeiro que eu te mandei. O rio secou. E uma das coisas interessantes que eu vejo, estas lições de Elias, é que ouçam com atenção a isto, é que há rios na nossa vida que precisam secar para nós avançarmos. Existem situações na nossa vida que precisam transitar um momento de prosperidade onde tudo está bem, onde de repente aquele rio onde nós antes saciávamos a nossa sede, aquele rio seca. Há rios que secam para nos ajudar a nós avançarmos. Se nós não tivermos atenção, nós vamos estar à beira de rios que já não estão a fluir, que já não têm nada para nós, onde os outros podem dizer, mas porquê é que tu saíste da beira do rio? Nós sabemos porquê, porque aquele rio, de alguma maneira, secou. E isto não é necessariamente uma coisa má. Há rios que secam e não é uma coisa má. Mas nós temos que entender, pela positiva, que há rios na nossa vida que secam. Tu confiavas no teu emprego e tu foste despedido. O rio secou. Tu tinhas sonhos e projetos, mas de repente o rio secou. E aquilo que aparentemente parece uma tragédia, Deus transforma em bem.
Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que e são chamados segundo o seu propósito. Então aquilo que aparentemente pode parecer uma coisa má, não é isso. Tu eras patrão e tiveste que despedir pessoas. Porque o rio secou de alguma maneira. E não existe nada de mal em perceber que o rio secou. Agora, será que eu confio em Deus quando o rio seca, da mesma forma que eu confiava quando o rio fluía? Será que eu confio? Ouçam, querem um exemplo de como é que o rio seca na nossa vida? Eu ainda ontem tinha para aí uns 25 anos. Eu de repente acordei, bumba, e estou com 35. Porquê? Os irmãos se riem. Mais um Ivazinho. Mais um ou outro. Nós de repente damos por nós e estamos nos 40. Como assim? Mas o rio da juventude também seca, meus amigos. E de repente, era 50 anos. 50 anos? Para 60. Dá um trambolhão, olha ao espelho, 70 anos. Espera aí. Ou seja, se nós não estivermos confortáveis que há rios na nossa vida que secam, nós nunca avançamos. Nós continuamos a comportar como se nós estivéssemos onde o rio está a fluir. E há coisas na nossa vida que precisam de mudar. Então tu precisas de saber avançar. Onde o rio seca, nós avançamos. Deus permite alguns rios secarem para podermos ter disponibilidade para ouvir Deus. Aquela tua segurança que tu tinhas, Deus às vezes precisa de desequilibrar isso para te lembrar que tu não podes depender disso. Seja a tua juventude, a força da tua juventude, seja a tua saúde, seja as tuas finanças, sejam as tuas emoções. Naquilo que tu confias que não seja Deus, Deus às vezes tem que dar uma balançada no barco para ver o que é que permanece lá. Se tu pensas que a família é a base de tudo, isso não é Bíblia. A família não é a base de tudo. Deus é a base de tudo, acima da família. Se nós olhamos e nós idolatramos a ideia da família, nós idolatramos as nossas finanças, nós idolatramos a nossa saúde, nós idolatramos a força da nossa juventude ou a sabedoria e experiência da nossa idade mais tardia, então nós não estamos a adorar a Deus. Nós estamos a depender de um rio e eventualmente esse rio de uma ou de outra forma vai ser destabilizado, esse rio vai secar. E como é que nós nos comportamos quando o rio seca? O rio seca, então tu precisas saber avançar. E sabem que há crentes... isto acontece, eu vou-vos confessar isto. Há vezes que, imaginem, um crente, claro que aqui nas nossas igrejas não acontece, mas noutras igrejas eu ouvi dizer. Há uns rumores, uns boatos, né, que chegaram até mim e eu prestei alguma atenção. Mas há igrejas por aí, outros, que as pessoas chegam perto de mim e perguntam: pastor, eu estou desempregado, o pastor pode orar? E sabem uma coisa que eu penso? Eu olho para o testemunho daquela pessoa e eu penso assim: Walter, eu olho para a pessoa e penso assim: poxa, a pessoa está todos os domingos aqui na igreja. Se há uma situação qualquer para ajudar, aquela pessoa disponibiliza-se. Se nós vamos levantar uma oferta, aquela pessoa é fiel e está ali. E eu penso assim: será que eu vou orar mesmo para a pessoa ter um emprego? É porque eu ouvi dizer que há crentes, ouvi dizer, que depois de terem trabalho, a igreja já é de tipo, vai para quinto lugar, para sexto lugar, e eu até fico, eu não sei se... pastor, eu gostava de me relacionar, eu estou numa época da minha vida que eu preciso de encontrar. Foi como alguém que me diz assim: pastor, eu não sei, eu faço tudo bem, eu tenho o meu trabalhinho, eu tenho a casa arrumada, eu sou, pronto, eu trato-me bem, eu faço a minha higiene, então eu digo: calma, também não é preciso tanto. Mas parece que nenhuma mulher se interessa em mim e tal, e eu sempre penso isto: será que quando ele começar a relacionar-se, ele vai olhar para a igreja com prioridade?
Ou seja, existem pessoas que eu apetece-me orar assim: Senhor, não dês emprego a esta pessoa, porque o emprego vai arruinar a fé desta pessoa. Senhor, não tragas já a cura, porque esta pessoa, enquanto está com um problema de saúde, a pessoa olha para a igreja, olha para ti, olha para a sua palavra, olha para a comunhão dos santos de uma maneira que depois, quando ela estiver curada, parece que ela despreza. Sabe porquê? Porque parece que Deus às vezes tem que permitir que alguns rios sequem para nós priorizarmos a nossa vida. Para nós realmente olharmos e pensarmos aquilo que realmente é importante. Existem pessoas que é isso: quando deixam de ser pobres, deixam de ser crentes. Arranjam trabalho, deixam de ser cristãos. A sua saúde melhora, deixam de vir à igreja. É um fenómeno. Claro que, como eu estou a dizer, é só noutras igrejas, entre nós, isso nunca acontecerá. Versículo 9 diz: levanta-te e vai de imediato para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ou seja, levanta-te e vai. E então outro ensinamento que nós aprendemos em Elias é que não só o rio, quando seca, o rio obriga-nos, porque secou, obriga-nos a avançar, também obriga-nos a avançar com urgência. Não é levanta-te e vai quando te der jeito. Não é levanta-te e quando tu sentires da parte de Deus ires. Não. Há um sentido de urgência. Sabe que o cristão, como nós ouvimos hoje sobre isto do crescer com amigos, o cristão, quando Deus comunica connosco, Ele cria em nós um sentido de urgência. Que é um sentido de que as coisas precisam mudar. Eu preciso de fazer mais alguma coisa. Eu preciso de ser mais alguma coisa para os outros. Há um sentido de urgência. E nós entendemos que Elias, ao sair daquele lugar, se não fosse com sentido de urgência, ao longo desta história que nós estamos a conhecer, alguns de nós estamos a conhecer, outros a relembrar, ao longo dessa história, nós percebemos que se Elias se demorasse a sair, havia uma mulher que morria de fome. Imagina o que é o impacto da minha moleza, de eu pensar, eu deixar para depois, afeta as pessoas à nossa volta. Sabem porquê? Porque Deus planeou a humanidade, há uma conspiração de amor, onde nós precisamos de contar uns com os outros. Então, se eu não tenho urgência em ajudar, se eu não tenho urgência em estar aqui presente aos domingos, ouçam, é um dia por semana. E dentro desse dia que nós consagramos a Deus, não são 4 horas. São 1h30. 1h30 da nossa semana. Que nós não conseguimos ter um sentido de urgência de estarmos juntos todos os domingos. Mas custa. 1h30, irmãos. Em que nós pegamos numa semana inteira e dizemos assim: eu vou dedicar com um sentido de quê? De urgência. Eu vou dedicar o meu tempo, 1h30, para estar ali naquele lugar com os meus irmãos. Mas isso custa assim tanto. Se custa assim tanto, nós temos que rever alguma coisa na nossa espiritualidade. Porque eu noto, e eu vejo, e eu sei. Lembro-me de uma irmã, quando eu estava a pastorear uma igreja em Campo de Ourique, a Assembleia de Deus de Campo de Ourique. Eu lembro de uma irmã que ela vinha todos os domingos, estava todos os domingos, só que ela saía muitas vezes. E eu estranhava, ela saía, já devia ter uns 80 anos, uma coisa assim. E eu pensava, sei lá, a bexiga está fraca, qualquer coisa. E eu lembro que um dia eu senti com a irmã e disse: irmã, é que enquanto eu estou a pregar, a irmã sai 1, 2 vezes, enquanto eu estou a pregar, alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la. E ela disse: não, é que eu tenho uma chaga, eu tenho uma ferida aberta, e que eu tenho que mudar o penso constantemente. Ela quis mostrar. Eu disse: eu já sou gráfico o suficiente, eu já imagino o que é que será. Ou seja, ela ia à igreja com uma ferida, estava constantemente, e ela ia à igreja todos os domingos. E ela não se sentia constrangida de sair do salão e ir mudar o peso, porque ela queria. E ela dizia, e eu disse assim: ó irmã, mas um dia que a irmã esteja com dificuldades, fale, e nós tentamos fazer qualquer coisa. Não, para mim, ouçam, para mim é inegociável estar ao domingo na igreja. É preciso. E quando não, com preguiça,
Mas já hoje não estou animado. Quando eu me converti, há uns anos atrás, 2 anos atrás, lá para trás, quando nós estávamos desanimados, sabe o que é que nós fazíamos? Íamos à igreja. Quando nós não nos sentíamos muito bem de saúde, sabe o que é que nós fazíamos? Íamos à igreja. Porque havia sempre uma irmã lá que se levantava e dizia assim: Nara, aquele jovem está doente, vamos orar por ele no nome de Jesus. E falava em línguas assim, aleluia. Fazia assim. E então o que é que acontecia? Acontecia que havia uma motivação, um sentido de urgência em estar na igreja. E se ele não fosse logo de imediato, o seu sentido de urgência fosse demorado, outras pessoas ficariam em apuro. Versículo 10, eu só tenho 4 pontos, tá? Versículo 10, então ele se levantou e foi, ele não se demorou, ele foi, e chegando à porta da cidade, deixem-me só dizer isto sobre o sentido de urgência, eu não tenho isso nos apontamentos, mas aqueles que são pais sabem disso. Quando se dá uma indicação a um filho, diz assim, olha, sei lá, vai levar o lixo. E o filho diz assim, já vou. Todos nós sabemos o que isso quer dizer. É que ele não vai. Ele vai tipo ao fim de semana que vem. Ele vai para 2025. Né? Agora, vejam se não concordam comigo. Obediência demorada é desobediência. Obediência demorada é desobediência. Então, se Deus diz que é tempo de tu fazeres determinada coisa, e tu pensas, não, mas eu acho que tu estás a desobedecer. Não é no teu tempo. Se Deus diz, faz, não vamos perder muito. Não, mas eu preciso ter as condições, eu preciso deixar isto aqui mais. Não, Deus disse para ir ou não disse para ir? Disse, então vai. E Elias fez isso. E ele foi, e à porta da cidade estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Lembrem-se que Deus disse que esta mulher ia sustentar o profeta. Versículo 10. E ele a chamou e lhe disse, traz-me peste um vaso com um pouco de água que beba. Ou seja, Elias, ele pensou assim, se esta é a mulher que me vai sustentar, eu vou já começar a fazer aqui o free trial, o estágio com ela. Olha, vai e traz um pouco de água para eu beber. Versículo 11. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Se é ela que o vai sustentar, ele pede água, pede comida. Porém, ela lhe disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou prepará-lo para mim. Eu não sei se ela está a ser um bocado dramática, mas ela diz, vou prepará-lo para mim e para o meu filho para que o comamos e morramos. Calma aí. Ela já está a dizer, a gente vai comer e vai morrer. Agora imaginem, Elias, se Deus diz assim, é esta mulher que te vai sustentar. Elias chega perto dela e diz assim, olha, então arranja-me água, arranja-me comida para eu comer. E ela diz, não tenho. Eu não tenho nada para te dar. Eu, se fosse Elias, eu pensava, ou eu ouvi mal, ou Deus confundiu-se. Deus diz assim, ela vai te sustentar. Eu chego ao pé dela e ela diz, eu não tenho comida para ti. Há uma coisa aqui que não está a correr bem. Mas há um princípio que nós aprendemos com Elias, que é que nós precisamos nos saber adaptar. Existem coisas que Deus diz para nós fazermos e nós chegamos àquele lugar da obediência a Deus e as coisas não são como nós esperávamos. As coisas não correm na velocidade que nós esperávamos, as coisas não têm uma fluidez que nós esperávamos, os timings são diferentes dos quais nós esperávamos. Então a obediência não garante um caminho fácil. A obediência garante que nós temos que nos adaptar. Nós temos que aprender a nos adaptarmos às circunstâncias. Se era esta mulher que o ia sustentar, como assim que ela não tinha comida? E essa é a verdade. E ela depois explica, versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, desculpem, isto é Elias, ele diz, não te preocupes com isso, faz para mim um bolo pequeno e depois farás para ti e para o teu filho, versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ou seja, ele fez a parte dele, mesmo que ele olhasse, pensam que isto é muito importante para a nossa fé. Nós temos que fazer a nossa parte, mesmo que os outros pareçam que não têm condição de fazer a deles. Nós somos isto interessante. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte, mesmo se o outro não fizer.
Mesmo se o outro não tiver condição, Deus diz que esta mulher é que me vai sustentar. Mas ela não tem como me sustentar. Então o que é que eu vou fazer? Vou abençoar. Sabe uma das coisas que eu tenho por costume fazer? É isto. Quando eu estou um bocado à rasca financeiramente, assim um bocado atrapalhado, sabe o que é que eu faço? Eu abençoo alguém. Amém. Ou seja, eu dou aquilo do qual eu tenho falta. Porque a regra do Evangelho é essa. A regra do Evangelho é: faz a tua parte. Mesmo que outros não estejam a fazer a sua parte, tu faz a tua parte, que Deus abençoa-te dessa forma. Por isso é que a igreja é um lugar tão interessante, tem esta mística tão interessante, que é isto. Quando tu precisas de um abraço, o que é que tu tens que fazer? Dá um abraço. Tu precisas de uma palavra de ânimo. Em vez de seres tipo aqueles miúdos mimados, birrentos, que claro que não existe nesta igreja, mas vamos imaginar. Há cristãos que são assim, mimados. Que é: eu vim à igreja e ninguém me cumprimentou. E ele está a dizer: e quem é que tu cumprimentaste? Ninguém me liga na igreja, eu passo despercebido. E tu estás a validar quem? Eu faço as coisas e parece que ninguém nota. E tu já foste agradecer aos irmãos do som, ao irmão do som, ao irmão da multimédia, ao irmão que está nas câmaras. Tu no final, tu vais agradecer aqui ao grupo de louvor. Chegas aqui ao pé do Rolf e diz assim: Rolf, olha, obrigado aí pelo teu trabalho. Olha, nosso guitarrista, obrigado aí. Olha, obrigado, bateria. Tu fazes isso. Então nós temos que aprender a fazer aquilo que nós precisamos que Deus faça na nossa vida. E foi o que Elias fez. E para terminar, versículo 15, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ou seja, ela obedeceu. Mas isso é uma loucura que é. Ela não tem comida. E o que ela tem, ela vai dar a quem? A um estranho. O que ela tem, a única coisa que ela tem. Porque se nós olharmos à distância, parece irresponsabilidade. Então, mas tu deixaste de cuidar do teu filho e de ti mesmo. Porque apareceu um homem e disse: não, o que tu tens dá-me a mim. Com a promessa de que não te vai faltar nada. O meu último ponto é este. Tu precisas obedecer. Não é obedecer tardiamente, não é no teu tempo. É simplesmente obedecer. E qual é o grande resultado da obediência? O grande resultado é seres obediente. Se tu fores obediente, vai acontecer. Eu não sei. Mas o que se vende em alguns púlpitos, e eu dou graças a Deus, porque este não é um púlpito desses. Aqui prega-se a palavra. E o pastor Brice, ele não negocia essas coisas. Existem alguns lugares onde nos é prometido: se tu fizeres assim, vai acontecer assim. Mas a palavra não nos diz isso. A palavra diz que nós devemos ser o quê? Obedientes. Mesmo que o resultado, às vezes, seja sofrimento, discriminação, desvalorização, desprezo. Nós tratarmos bem quem nos trata mal. Quer dizer o quê? Que nós depois vamos ser abençoados e Deus tem uma vitória. Eu não sei isso. Eu não sei. Eu só sei que eu tenho que ser obediente, eu tenho que fazer a minha parte. Se tu fores um bom empregado, quer dizer que o teu patrão vai te promover? Não. Se tu se a esposa tratar bem o marido, quer dizer que o marido vai mudar e vai se tornar um homem incrível? Não há essa garantia. Agora, a única garantia é esta: tu estás a fazer bem, estás a fazer a tua parte. E não devemos olhar para Deus dessa forma, que é: se eu fizer desta maneira, Deus é obrigado a abençoar. Deus não tem como. Deus faz o que Ele quer, por isso é que Ele é soberano. Então tu precisas obedecer. Esta mulher obedeceu, e no versículo 15 diz: ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa durante muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, é um milagre. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que Ele falara pelo ministério de Elias. Então a obediência faz de ti uma resposta na vida de alguém. Em vez de nós, por vezes, estarmos a orar por alguém, ou para que Deus responda a alguém, que Deus faça algo na vida de alguém, porquê que nós não oramos assim? Senhor, ajuda-me a ser a resposta da oração de alguém. Eu quero ser resposta à oração de alguém. E nós perdemos às vezes tanto tempo a mistificar algumas coisas, quando nós podíamos ser a resposta à oração de alguém. Porque uma mensagem no tempo certo muda o estado de espírito de alguém. Quem já recebeu assim? Uma mensagem ou uma palavra? Sim ou não?
É uma palavra, um gesto, um carinho, que de repente parece que a circunstância está a mesma. A circunstância não mudou. Nós estamos encrencados à mesma. Nós estamos aflitos e em dificuldade. Mas parece que de repente há ali umas nuvens que se afastam e nós conseguimos ver um pouco melhor o sol. Então a obediência produz solução para a vida dos outros. Especificamente, a tua obediência, eu termino lendo Lucas 4:24, só ler e terminar. A especificidade de Deus está em que Deus pensa tudo ao pormenor. E se tu não fazes a tua parte, tu vais falhar nesta conspiração amorosa que Deus tem a nosso respeito. Mas o que é que Jesus diz em Lucas 4:24? Eu acho que eu mandei isso. Sim. Ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Esta é logo bem a Jesus, não é? Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Muitas mulheres em dificuldade existiam. Quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. Havia muitas viúvas e uma grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias. Senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. Há muitas igrejas? Há. Há muitas igrejas em Setúbal? Há. Mas tu foste enviado a que igreja? Jubileu. Tu tens há muitas pessoas que têm famílias e que têm outras pessoas. Mas tu estás plantado na tua família. A tua missão é para com quem? A tua família. Há muitos vizinhos, mas nós somos plantados no lugar onde nós estamos. Há muitas profissões, Só que tu foste escolhido na tua profissão. Então a tua obediência não é em querer salvar toda a gente, não é em querer ganhar o mundo, é fazer a tua parte onde Deus te plantou. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O que é que ele está a dizer? Há uma especificidade da maneira como Deus te coloca, na igreja onde Ele te coloca, no país onde Deus não se confunde. Deus não erra. Tu não estás na tua família por acaso. Tu não estás no teu trabalho por acaso. Deus sabe o que faz. Então, sê obediente. Reconhece que o rio seca em algumas alturas. E é trágico. Eu perceber à distância, ver alguém que o rio já secou e a pessoa insiste em ficar ali. Já não é tempo. Que enquanto tu estás ali, tu estás a impedir a Deus de fazer coisas incríveis na tua vida quando tu estás onde o rio já secou. Há tantos rios por aí. Vamos mudar um pouco esta concepção. Nós não temos que permanecer onde o rio já secou. Saber o nosso tempo e o nosso lugar. Vamos ficar de pé juntos? E eu imagino que enquanto eu pregava havia coisas que vêm à nossa mente, de rios que secaram e que nos obrigaram a movimentar para um outro lugar. E que tu saias não apenas como ouvinte, como nós ouvimos, que é a capítulo no versículo 28, não apenas como ouvintes, mas praticantes. Que é: Senhor, ajuda-me a entender onde é que o rio já secou. Mas ajuda-me também a saber ter sentido de urgência e avançar no sentido de urgência. Mas também a ser obediente. No lugar onde eu estou plantado, no nosso caso, aqueles de nós que fazemos parte desta igreja local, na igreja onde eu estou plantado, no ministério, na família, entre os amigos, na profissão, seja o que for. Vamos orar também, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. É a Tua Palavra que nos alimenta e ainda que às vezes a Tua Palavra venha de pessoas com tantas limitações como são os pregadores, os pastores, não têm uma aura, não há uma mística sobre os pastores e quem te serve. Nós somos corvos que damos comida ao Teu povo também. Mas é a Tua Palavra que nos alimenta, que sacia a nossa fome, a nossa sede. Então que a Tua Palavra produza fruto, muito mais do que aquilo que foi falado. Que o Espírito Santo continue esta pregação no nosso coração o resto do dia. Lembra-nos de sermos sensíveis aos rios que já secaram na nossa vida e que alguns de nós insistentemente permanecemos nos mesmos lugares, nas mesmas rotinas, nos mesmos relacionamentos, com o mesmo mindset, com a maneira de pensar que é totalmente equivocada, onde o rio já secou.
Alerta-nos, Senhor, para sairmos com urgência. Porque se nós não sairmos com urgência, outros serão prejudicados. Ajuda-nos a entender que nós temos um papel a desempenhar nesta tão bonita conspiração de amor que Tu tens para com a humanidade. E cada um de nós tem um papel a desempenhar. Senhor, obrigado porque a Tua palavra, quando é pregada, ela produz alguma coisa. Ela não é estéril, ela produz fruto, Senhor. Então ajuda-nos como igreja a entendermos o nosso lugar nesta conspiração, a entendermos como nós devemos amar, seguir, cooperar uns com os outros também. E nós te agradecemos isso no nome que é acima de todo o nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado.